de falarmos aqui nesse encontro hoje, que é uma honra para mim, eu não sei como agradecer a oportunidade, né? E também a delicadeza e a paciência de todos vocês, porque essa hora é uma hora meio difícil, eu entendo, né? Depois do almoço. E justamente sobre esse assunto, pode ser que, né, a gente fique um pouco com sono, né? Vocês principalmente. Então, eu agradeço a delicadeza e a sua paciência de me ouvir a respeito dessas questões aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade, a Cecília, a meditação cristã, que me deu a oportunidade de falar sobre as práticas da meditação cristã e do silêncio, e parece que eu estou ouvindo alguém, será que está querendo falar alguma coisa, fazer algum teste? Vocês estão me ouvindo bem? Eu continuo ouvindo bem, sim. Acho que... Muito bem. Então, eu agradeço a oportunidade e quando nós conversamos, eu e a Cecília, para que pudéssemos falar sobre essas questões aqui hoje, eu havia mencionado a ela que não teria condições de fazer essa live, né? Fazer assim ao vivo. E então surgiu a oportunidade de fazer um vídeo e enviar para que fosse editado e colocado aí para vocês. Então eu pedi também que algumas pessoas enviassem algumas perguntas a respeito e a Cecília me enviou umas 6, 7 perguntas. Então é claro que a nossa fala vai girar um pouco em torno dessas questões, mas eu estou aberto, né, vocês me interromperem a hora que acharem mais adequado para que a gente possa desenvolver mais o assunto que, de repente, a gente coloca aqui de maneira, assim, um pouco genérica demais, né? Nós sabemos que o silêncio é um contexto. Então, a nossa fala vai nessa direção. O silêncio é um contexto de tempo e espaço que nós nos damos para essa experiência pessoal no contexto da meditação cristã, principalmente, mas em qualquer contexto. É uma experiência pessoal, um contexto de tempo e espaço que nós nos reservamos para um foco interior, uma atividade mais interiorizada, falando de maneira genérica, né? Há possibilidade de repente, falando do silêncio, a gente acaba separando as coisas, né? Como nós estamos num contexto contemplativo, do qual o silêncio é uma das características, né? Então, quando a gente foca nesse assunto especificamente, a nossa tendência de separar as coisas para poder entender melhor, né? O silêncio aqui é um contexto, uma das características que dão identidade a essa atividade contemplativa a que nós nos entregamos aqui, né? Nos 20 minutos de meditação ou nos vários momentos do dia em que nós reservamos para uma atividade mais interiorizante, né, que é a meditação, a prática da meditação. E tem gente até que utiliza o termo silêncio para
nomear essa atividade contemplativa. Ao invés de falar meditação cristã, às vezes a gente usa o termo oração silenciosa, o que é praticamente o que nós fazemos na meditação cristã. Nós ficamos 20 minutos a cada vez, 20 minutos, 20 a 30 minutos de silêncio, em silêncio. O silêncio, para a prática contemplativa, é fundamental. Veja bem, eu estou só fazendo uma introdução, apontando detalhes que todos nós já sabemos. Não vai ter, infelizmente, eu não tenho nada assim de inédito ou de novo para apresentar para vocês, a não ser chamar a atenção para algumas questões que às vezes a gente toma como automático e é importante parar para pensar na questão sob um aspecto talvez que a gente não tivesse pensado antes. Mas nós temos a tendência, assim, quando a gente vai fazer um discernimento, que também é uma das características da vida espiritual, né? Quando a gente fala sobre a vida espiritual ou sobre um retiro, etc., são tempos e espaço que a gente abre para discernimento. Quem faz os exercícios espirituais inacianos, por exemplo, sabe que o discernimento é uma das características mais importantes de qualquer disciplina espiritual. Então, é parar para pensarmos sobre o que está acontecendo dentro de nós. Então, o discernimento normalmente é aquele momento em que a gente para, senta, fica mais tranquilo, coloca as questões embaralhadas em cima da mesa e toma uma certa distância e começa a mexer com esses dados, com esse caos que a gente colocou em cima da mesa. Eu estou fazendo uma imagem aqui, né? Com aquilo que está em cima da mesa e a gente começa a separar as coisas com uma certa distância para poder entender melhor o que está acontecendo ou o que nós trazemos aqui para discernir, separar, né? Inclusive, vocês devem saber, discernimento é uma palavra antiga da cultura espiritual de qualquer tradição religiosa, mas particularmente da tradição cristã. É uma palavra antiga e a palavra cristã antiga para o discernimento é crisis, palavra grega, na cultura cristã grega, crisis, que deu a nossa palavra em português crise. Quando a gente está em crise, o que a gente normalmente faz para poder lidar com a crise? A gente faz um discernimento, né? Crisis, em grego, significa julgamento. Então, eu coloco as coisas em cima da mesa, o que está bagunçado, tomo uma certa distância, separo para poder entender, né? Eu tenho uma ideia um pouco mais, eu fico com uma ideia um pouco mais ampla do que está acontecendo dentro de mim que eu não estou dando conta, né? Então, um dos contextos para fazer esse discernimento é o silêncio. Eu preciso ficar em silêncio. Quando eu sento, coloco as coisas em cima da mesa, tomo uma certa distância e olho com cuidado, separando o que é isso, o que é aquilo, etc., porque está uma bagunça, às vezes, dentro da gente, né? Então, quando eu faço esse exercício espiritual, é um exercício espiritual. É o exercício que a gente faz quando a gente faz terapia também, né?
É a mesma coisa. Então, esse julgamento, para ter um julgamento mais adequado do que está acontecendo, eu preciso de distância, preciso de silêncio, preciso de separar as coisas. Não tem jeito de considerar as coisas assim muito separadas, né? A gente separa para poder entender. E a gente está vendo aqui que o silêncio, nesse caso, nessa atividade espiritual, que pode ser espiritual religioso ou pode ser espiritual psicológico só, né? Mas a questão é justamente ver como o silêncio é parte, no caso da atividade interior religiosa, no contexto mais religioso, espiritual, como o silêncio tem uma parte importante aí. Ele é um contexto imprescindível. Se a gente não fizer silêncio, né, essa atividade espiritual que a gente está fazendo de separação das coisas para poder entender dentro da gente, às vezes o caos que está dentro do nosso coração, se a gente não separa, se a gente não faz silêncio, não olha com uma certa distância, quer dizer, tudo isso é um exercício de discernimento espiritual. Então, o silêncio acaba sendo uma parte, não é só uma parte, mas faz parte da dinâmica. Quando a gente coloca o silêncio como contexto, parte da dinâmica, então nós não cedemos àquela tendência que a gente tem de, quando estamos separando as coisas, que a gente entende as coisas de maneira separada, então a gente começa a focar em alguns detalhes que a gente não tinha condição de fazer isso antes. Quando a gente foca em alguns detalhes do que está acontecendo dentro da gente, principalmente porque nós estamos num contexto de silêncio, então, só o fato de focar num detalhe, a gente começa naturalmente a olhar com calma, coisas que a gente não achava antes. E então, com esse contexto adequado, que é o do silêncio, do foco, o silêncio faz parte dessa atividade que a gente está fazendo espiritual aqui. E a gente vai aumentando as coisas, enxergando coisas que de uma maneira que a gente não via antes. Tudo isso é muito bom. Mas todos nós temos uma tendência de, a hora que a gente está focando alguma coisa, principalmente por causa do contexto benéfico, saudável do silêncio, né? Nós temos a tendência de aumentar. Isso faz parte às vezes, do método, quero ser eu quero falar de maneira ampla, né? Mas de um método de observação, né? Quase científico das coisas, né? Então a gente começa a observar certos aspectos que a gente não observava antes, presta atenção no que está acontecendo, né? E as coisas parece que vão aumentando de tamanho, a gente vai enxergando de maneira mais clara. Isso tudo é muito bom. Só que a gente precisa voltar ao normal, né? A vida continua e as coisas que a gente separou, entendeu, etc., elas a gente separou só na nossa mente, é gráfico. As coisas continuam funcionando naquela dinâmica, às vezes meio imperceptivelmente caótica, como sempre foi. Mas o silêncio, ele é um elemento, um contexto para que a gente possa compreender melhor as coisas, né? No sentido assim mais amplo, um contexto. E mesmo falando da vida espiritual, eu falei tudo isso como um exemplo, né, para mostrar como que o silêncio é importante, assim, de maneira geral, para que a gente possa realmente se concentrar, focar e aprender mais sobre detalhes que antes as distrações, o barulho não nos deixava
pontuar. Então, não é que a gente resolve as coisas, mas a gente fica mais tranquilo porque a gente entende, então é por isso que eu me comporto dessa maneira, é por isso que eu sinto tudo isso. Então, só de compreender um pouco, não é nem entender, é só de compreender um pouco, já deixa o nosso coração que estava ansioso mais tranquilo para poder seguir com a vida. Mesmo que não tenha resolvido o problema, mas a questão, ou a crise, né? A questão é justamente continuar, né? Lidando com a vida, né? Com as dificuldades da vida, às vezes, né? Muitas vezes, assim, com o coração um pouquinho mais tranquilo. Então, vocês estão vendo que nesse contexto que eu coloquei aqui, nesse exemplo, o silêncio é um contexto, faz parte do contexto. O silêncio não está antropomorfizado, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência, a gente começa a separar as coisas, por exemplo, estamos falando de vida espiritual. Uma das características da vida espiritual é o silêncio. Não tem vida espiritual sem silêncio. Tem que ter silêncio. Faz parte, né? Isso faz parte da dinâmica. E aí, quando a gente vai falar ou escrever sobre a vida espiritual, a gente dá ênfase em alguns aspectos da vida espiritual. Um desses aspectos é o silêncio. E aí, quando a gente vai falar sobre o silêncio, então a gente romantiza tanto, fala tanta coisa, a gente foca só nos aspectos do silêncio e, às vezes, a gente tem uma tendência de a gente separou o silêncio aí da dinâmica espiritual justamente para poder falar sobre ele, para poder entender melhor sobre ele, etc. Mas, às vezes, falando sobre o silêncio ou querendo compreender o silêncio na nossa vida espiritual, a gente dá tanta ênfase nesse aspecto que esquece de voltar com os pés no chão. A gente elocubra muito sobre a questão, sobre as diversas questões. E é necessário passar por lá, tá bom, entendi, etc., e vida que segue. Então, é essa tendência que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está falando sobre o silêncio e o modo como a gente fala meio que exagera um pouquinho, né? Por exemplo, uma das perguntas, uma das questões, né? Quem é o silêncio? Não, o silêncio não é uma pessoa, o silêncio é um contexto, né? Quando eu faço essa pergunta, quem é o silêncio, eu já estou transformando o silêncio em algo, num conceito mais abstrato e até dando ao silêncio um significado maior do que realmente ele é, né? Por exemplo, quem fez essa pergunta, quem é o silêncio, já está pensando não no silêncio mais, mas está pensando, por exemplo, no Espírito Santo. É um exemplo, não significa que eu esteja respondendo a questão. Uma das possíveis respostas para esse tipo de questão está romantizada, nessa pergunta está romantizada sobre o silêncio. O silêncio é um contexto, ponto, importante, tá bom. Só que nós não estamos falando sobre o silêncio, nós estamos falando sobre a vida espiritual. E a vida espiritual é todo tem um contexto que não acontece só quando a gente está em silêncio, mas é importante a gente dar uma importância assim mais peculiar quando a gente está em silêncio. Nossa vida espiritual precisa desse contexto. Mas a nossa vida espiritual não é só a hora que a gente está em silêncio. A vida espiritual
aliás, não é só a vida espiritual, olha a nossa tendência de separar as coisas, né? Não é a vida espiritual. É claro que a gente está falando da vida espiritual, mas nós estamos falando sobre um aspecto da nossa vida importante, né? Que por acaso hoje nós estamos dando ênfase, né? A nossa vida espiritual, mas a nossa vida não se resume aqui nesse sábado fazendo meditação. Isso é um aspecto, né? A nossa vida continua. A maior parte de nós tem uma vida ativa, não tem uma vida contemplativa assim por natureza, definição, etc. Mas a vida espiritual, mesmo eu levando, continuando a minha vida, voltando ao ritmo normal da vida, a minha vida espiritual continua ali. Aliás, não é nem a vida espiritual, sou eu. A gente está separando aqui, falando da vida espiritual e separando dentro da vida espiritual ainda. Olha como a gente tem a tendência de separar as coisas, né? Falando do silêncio, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai dissecando tanto e prestando atenção em tantos aspectos que depois a gente esquece de juntar o quebra-cabeça. Nós vamos voltar para a nossa vida normal e, e nem por isso, né, a nossa vida espiritual vai ficar defasada ou nós não vamos só ter a nossa vida espiritual enquanto nós estamos aqui conversando sobre essas coisas, né? Quer dizer, nós estamos falando não é da vida espiritual e nem do silêncio, como se ele fosse uma coisa ou alguém. Não. O silêncio é um contexto. Ponto. Mas quem fez essa pergunta, quem é o silêncio, já está pensando, claro, num contexto espiritual no qual o Espírito Santo de alguma forma está envolvido, né? E um dos sinais do Espírito Santo é justamente a caridade, o amor, e todos aqueles elementos do silêncio que tornam esse contexto assim mais favorável, né? Por exemplo, dentro disso tudo, né? Falamos do Espírito Santo, falamos do que ele é a energia, a dinâmica da caridade, do amor, tendendo mais para o silêncio, para onde, para qual vocabulário que a gente começa a definir quem que é, a gente começa a entender um pouquinho mais a dinâmica da vida espiritual. Um desses aspectos é o silêncio, porque o silêncio é esse contexto que torna possível escutarmos Deus, ou escutarmos a nós mesmos, ou escutar o irmão. Sabe, uma coisa é desdobramento de outra. A gente já está usando a palavra, o vocabulário muito bíblico, que é escutar, né? Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, etc. Já extrapola até a nossa tradição específica, né? Que é judaico-cristã, né? Cristã-judaico, judaico-cristã. Então, essa pergunta, quem é o silêncio, nós poderíamos responder, apesar da, do caminho que a gente está fazendo, de não antropomorfizar muito, ou personalizar muito, né? Ou transformar em alguém
uma coisa que é algo, que é um contexto, né? Nós podemos dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é justamente esse clima. E silêncio é clima, se a gente pensar bem, né? Quando eu penso no Espírito Santo, quando a gente pensa em termos mais teológicos sobre o Espírito Santo, mais pneumatológico, etc., uma das palavras que vão aparecer nesse vocabulário mais conceitual, mais teológico, etc., é clima. Ele é o clima entre o pai e o filho. E esse clima de aproximação e afetividade é tão grande, tão perfeito, que daí procede outra pessoa, o Espírito Santo. Por isso que eu estou já meio que, com relação a essa pergunta, eu já estou meio respondendo assim, meio catequeticamente, mas tentando puxar aqui para baixo, para o chão, porque a nossa vida continua. Conhecendo, sabendo que o Espírito Santo é o clima da nossa meditação, né? É o silêncio o silêncio vivo da nossa meditação, da nossa oração, do nosso relacionamento com Deus. Então, sabendo disso, mesmo sabendo disso, de maneira mais existencial, a nossa vida continua e com essa informação deve tranquilizar o nosso coração. Apesar das dificuldades, nossa vida vai continuar, as dificuldades vão continuar, mas o nosso coração está um pouquinho mais apaziguado, porque eu sei que eu não estou sozinho. Não é só na hora da meditação que eu vou saber disso, mas também na vida que segue, normalmente. Porque eu não posso, é a nossa tendência, né? Normal isso. Mas a gente tem que fazer um esforço, ou formar as pessoas e levar as pessoas a ver que a meditação, a oração, o silêncio, quer dizer, a vida espiritual, ela não é algo separado, né? Não é uma bolha, mas sou eu. Porque às vezes não é nem o contexto geográfico, tempo e espaço, né? Que a gente está normalmente acostumado, né? Muita gente vem aqui no moçado, que eu estou aqui no Mosteiro de São Bento de São Paulo. Esse mosteiro é antigo, 400 anos, está no centro do seu coração de São Paulo. Aqui embaixo tem a 25 de março. Acredito que vários de vocês já vieram aqui para São Paulo, já passaram aqui do lado do mosteiro para fazer compras aqui, né? Então é um lugar de passagem, de turismo. Está no coração de São Paulo, no meio desse caos, né? E aí algumas pessoas chegam aqui e falam assim, eu gostaria de fazer retiro aí no mosteiro, né? Inclusive padres, etc. A nossa hospedaria, infelizmente, ela está dentro da clausura, nós não podemos receber mulheres, né? Porque o nosso mosteiro não era para ser aqui, inclusive, isso aqui era para ser só o colégio. Mas, como o projeto para o novo mosteiro, que ia ser num lugar mais afastado, no início do século, como é que fala? Os fundos, né, acabaram, né, para a construção do nosso mosteiro, como hospedaria adequada, como todo mosteiro tem, etc. Então, acabamos ficando por aqui mesmo, e esse é o Mosteiro de São Bento de São Paulo, só que está no centro de São Paulo. Então, os padres chegam para a gente e falam assim, eu queria passar uma semana aí fazendo retiro com vocês, rezando, ficando em silêncio com vocês. Aí eu já viro para o pessoal e falo assim, ixi, é melhor o senhor buscar outro lugar, porque aqui não tem nada que ajuda para ficar em silêncio, para ter uma experiência de retiro adequada. Porque embaixo, bem embaixo do mosteiro, passa o metrô. Então, cada vez que o metrô passa, o mosteiro
né, sente um pouco. Em cima tem os helicópteros da prefeitura, que é aqui do lado, né? Do lado direito tem o colégio, as crianças aqui. Do lado esquerdo da igreja ali tem o comércio, né? Que tudo bem, a gente até já acostumou, mas à noite, às vezes, ficam os moradores de rua que estão, inclusive, usando hoje aqueles, aquelas caixinhas de som pequenininha, modernas, que são assim, com som super fiel, então põe naquela altura, né? A vida deles já é tão sofrida, que pelo menos um pouco de consolação, né, que eles podem ter com a música que eles estão ouvindo, que é justamente na hora que a gente está rezando vésperas. Então, a gente fica meio competindo com o barulho da cidade. Estou dizendo tudo isso também para enrolar a palestra aqui, mas para vocês verem que as pessoas que querem fazer retiro aqui no centro de São Paulo, junto com os monges, têm sido desencorajadas por mim. Mas aí a pessoa fala assim, eu entendo que o senhor quer falar, mas mesmo assim eu quero ficar aqui. Aí o pessoal, tá bom, depois um dia que eu avisei, né? Mas aí vem justamente a questão. Quem realmente quer fazer retiro aqui, no Mosteiro de São Bento de São Paulo, como um exemplo que eu estou citando, né, vai fazer um retiro mesmo, porque não tem nada exterior que ajude. Mas o silêncio de um verdadeiro retiro não é exterior, é interior. Então é por isso que eu comecei a falar dessas questões que são questões interiores. E a gente não tem só essas questões interiores, a vida espiritual, só quando a gente faz retiro, ou só no momento em que a gente está fazendo meditação. Mas as nossas questões interiores não são as questões interiores, somos nós, sou eu. É tudo muito pessoal, é a minha é a minha pessoa inteira, sou eu integralmente. Então a vida espiritual não é a vida espiritual, não é nada separado. O silêncio também não é algo separado a ser meditado sobre. O silêncio é um contexto no meio disso tudo que propicia, né, uma qualidade de vida. Então, as pessoas que vêm fazer retiro, teimam em querer fazer retiro aqui, né? Aqui não tem nenhum verde. O único verde que sobrou para nós aqui são umas poucas palmeiras dentro do nosso claustro aqui. Não tem mais nada. Não tem lugar para andar. Tem os claustros aqui, mas assim, é tudo muito compacto, né? Agora, quem vai em vinhedo ou quem vai num lugar assim, que tem natureza, é muito mais fácil rezar, porque todo o contexto ajuda, né? Você tem a natureza, você tem o silêncio, ou o barulho silencioso, aí eu já estou sendo poético demais, né? Que é a nossa tendência, né? O barulho silencioso da natureza que nos leva naturalmente para rezar, etc. Aqui não tem nada disso. Aqui tem o contexto contemplativo do canto da liturgia dos monges. Então, o pessoal gosta disso e se identifica e já pega esse espírito. O que a gente tem aqui na realidade é um espírito silencioso. O clima tá vendo que eu estou falando de clima de novo? O clima, ele é silencioso, embora o contexto não seja. Então, isso é para mostrar que silêncio está aqui, né? Não estou nem falando aqui, estou falando aqui. O silêncio está aqui. Eu posso estar no lugar mais barulhento do mundo, mas se eu fechar os olhos, fazer como manda a Sagrada Escritura, como Jesus, quando atendeu o pedido dos discípulos, mestre,
todo pai espiritual, todo mestre ensina os seus discípulos a rezar. O Senhor podia ensinar a gente a rezar também. Então, Jesus ensinou. Mateus 6,6. E aí ensinou de duas maneiras. Primeiro, entra no teu quarto, fecha a porta e fica e não fala nada. Não precisa falar nada porque o pai já sabe o que está dentro do coração. Claro que eu já estou fazendo uma digressão aqui, né? Seria importante a gente depois pegar a nossa Bíblia, Sagrada Escritura, e conferir lá. Eu sei que vocês já conhecem esse texto. Então, esse é o problema, né, da nossa tradição, da nossa... A gente já conhece, então a gente não vai lá conferir. Só que não é um texto que a gente conhece, é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não é um texto. A Sagrada Escritura é uma pessoa, é o Verbo que se fez carne, é Jesus. E o próprio Jesus é que diz. Então, mesmo lendo pela milionésima vez esse texto, vai sentir como se estivesse sendo lido ou ouvido pela primeira vez, porque não é um texto normal, é um texto sagrado, como qualquer texto sagrado de qualquer tradição religiosa. Dá o mesmo. É como se a gente estivesse lendo uma poesia que a gente conhece. Mas a poesia impacta o nosso coração de maneira nova cada vez que a gente relê uma frase que a gente gosta. Porque a gente está em momentos diferentes da nossa vida. A gente não é a mesma pessoa, falando assim de maneira. Eu já estou sendo poético, mas enfim. A questão é justamente tomar cuidado de não pegar o silêncio e ficar falando só do silêncio, assim como se ele fosse... Não, o silêncio é um aspecto da nossa vida. E não é só um aspecto da nossa vida espiritual, é um aspecto de questão de saúde da nossa vida. É importante, saudável fazer silêncio da mesma forma que é saudável comer frutas, né? Fazer exercício, sabe? Sabe, não comer processado, essas coisas todas aí, né? Exige toda uma disciplina, claro, porque basta encostar, fechar os olhos, fazer aquilo que Jesus recomenda, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, ou entra no teu quarto, fecha a porta, fecha os olhos e fica em silêncio. Isso já é um outro nível de interpretação do mesmo texto. Não significa entrar no quarto literalmente, fechar a porta literalmente, ficar em silêncio literalmente, o que também já vale. Mas o texto sagrado não é para ser lido só de maneira fundamentalista, literal. É um texto sagrado, é poesia. Uma palavra em poesia significa 1000 coisas. E 1000 coisas estão numa palavra, na palavra do poeta, numa palavra que o poeta pronuncia. A Sagrada Escritura é a mesma coisa. Não tem níveis de interpretação. Né? Mas, no entanto, Jesus não ensinou só rezar de maneira silenciosa, não. Ele ainda continua lá, Mateus 6,6 seguintes. Se você quiser dizer alguma coisa, aí já não é silêncio mais. Né? Então, diga, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, etc, etc. Então, silêncio não tem sentido sozinho. Por isso que é preciso tomar cuidado quando a gente vai falar uma palavra, uma palestra, ou dar uma palavra sobre o silêncio, com o tema do silêncio. Nós não estamos aqui para louvar o silêncio, porque vai soar estranho. Né? É necessário ver que silêncio na nossa cultura, principalmente na nossa cultura ocidental, musical, né, em todo lugar, né,
Isso é humano. Na nossa cultura humana, silêncio e som são duas coisas que vêm juntas. Veja bem, não tem nada, desde o início que eu comecei a falar aqui, nada do que eu falei de novidade. Eu só estou reclamando a nossa experiência para esse contexto, para que a gente veja que, falando do silêncio, com esse mote, né, nós estamos falando de algo, não é de um aspecto da vida espiritual, mas nós estamos falando de um contexto, de um clima mesmo, de um clima de algo que a gente é muito familiar, mas às vezes a gente não gosta muito de tocar no assunto, principalmente porque o assunto é meio traumático, que que são os nossos relacionamentos, principalmente os nossos relacionamentos afetivos, que muitas vezes, né, não nos trazem lembranças muito boas. Às vezes são traumáticos. Então, muita gente não se sente muito confortável de falar de vida espiritual pela via mais afetiva. E é justamente isso que é o caminho que eu estou sugerindo fazer aqui. A gente fica mais confortável falar de vida espiritual de maneira mais técnica, né? Inclusive de meditação, às vezes a gente tem mais facilidade com meditação, algumas pessoas têm muita facilidade de lidar com meditação, porque a meditação ela dá uma ênfase na técnica, na parte mais prática, e num aspecto só da parte mais prática, que é a mecânica mesmo da vida espiritual. Porque a ênfase é justamente essa, né? Tem o ensinamento essencial do John Main, que todos vocês conhecem, que é muito simples para qualquer pessoa, para qualquer adulto, inclusive para crianças, né? A criança tem meio que facilidade para fazer isso, do ponto de vista técnico. Senta num lugar confortável, com a coluna razoavelmente, adequadamente ereta, na medida do possível, se isso não causar dor, né, para algumas pessoas, né? Fecha os olhos tranquilamente e pensa numa palavra. Esse mantra nos leva quer dizer, essa disposição, esse comportamento, essa disposição, esse tempo e esse espaço, estão vendo que é um conjunto? Né? Esse tempo, esse espaço, essa disposição nos leva a um contexto de silêncio. Então a meditação, ela não, não vai muito por esse caminho muito afetivo, não. Principalmente as recomendações, né? Quando a gente está fazendo meditação, aí de repente, né, se a minha razão de fazer meditação, em primeiro lugar, é religiosa, então é claro, se eu estou num contexto religioso, qual que é a primeira distração ou perturbação que vai aparecer na minha meditação? Religiosamente falando. É Jesus, né? Porque cada um tem um Jesus à sua imagem, né? A imagem que gosta, né? Então, é recomendável falar, olha, Jesus, o Senhor fala comigo depois, para esse Jesus imaginado, né, na nossa cabeça, né, que está ali nos distraindo. A gente fala, depois, Jesus, aí volta para a palavra. Né? Então,
Isso é só para mostrar que a meditação ela tem esse primeiro movimento, essa preocupação inicial, que não é muito afetiva mesmo, porque isso pode até distrair a gente de se treinar para essa disposição silenciosa, né? Tudo isso é uma atitude de humildade, de preparar a terra do nosso coração, né? Mas a gente sabe que em agricultura não é só preparar a terra, não, a gente não fica arando o tempo todo, não, né? É uma fase, né, em que a semente que vai, né, a graça vai fazer a semente brotar, etc. E tal, mas a nossa parte é arar a terra. Depois, a Sagrada Escritura mesmo fala, né? Depois você vai dormir, e quem que você acha que vai fazer a semente germinar, crescer e dar muito fruto? Sou eu? Muitas vezes, nem com a minha ajuda, né? Então, são imagens assim, importantes para a gente compreender a vida espiritual. Mas a gente sabe que o silêncio em que cai a semente morta, o silêncio debaixo da terra, na escuridão, né? Lembra? Entra no teu quarto, fecha a porta, não fala nada. É a semente morta que morre, cai na terra, na escuridão da terra, silenciosa da terra. E ali, no momento, aí tem o momento, é o momento de Deus, é a graça. São imagens da vida espiritual, muito bonitas, né? Mas a gente não fica só ali. A gente volta para a nossa vida, né? E seria bom, interessante que, né, essa familiaridade com esse contexto, que o silêncio fosse uma constante na nossa vida, né? Por isso que eu falei no começo que o silêncio é saudável para nós, a gente precisa. E afetivamente também, eu quero fazer o caminho afetivo aqui, falando da questão, né? Afetivamente também. Quantas vezes a gente quer ficar com a pessoa que a gente gosta sem falar nada? Não precisa falar nada. Basta a presença, né? E é exatamente essa a melhor imagem, inclusive é bíblica. Basta ler o Cântico dos Cânticos, que retrata exatamente a ansiedade do nosso coração, buscando pelo amado da nossa alma. E chega uma hora em que, né, a alma fala, é uma interpretação, né? Encontrei o meu amado, isso é literal, né? Encontrei o meu amado, nunca, jamais vou deixar ele embora. Inclusive tem poemas muçulmanos, né, da cultura muçulmana, se não me engano, Rumi, tem vários poemas assim, religiosos e românticos ao mesmo tempo, porque essa é a melhor contexto. E o silêncio aí, nessa questão afetiva, é fundamental. Então, nós estamos, na realidade, não estamos falando do silêncio, porque o silêncio é só um elemento, é só um contexto para algo muito mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. Que, na realidade, se a gente for realmente mapear, nós vamos nos dar conta de que é Deus, é nós que procuramos Deus, né? Mas, na realidade, se a gente for olhar com mais calma, principalmente na Sagrada Escritura, a gente vai ver que é o contrário. A gente é seduzido por Deus, na realidade. Deus faz malabarismos para chamar a nossa atenção e para
fazer com que nós fiquemos com Ele dentro do nosso próprio coração, Ele que nunca saiu de lá, desde que Ele nos criou. Infelizmente, nós somos catequizados de maneira inadequada, né? É tanto o pecado que desfigurou esse relacionamento, impossibilitou esse relacionamento, nos distanciou de Deus de uma tal maneira, né, que nos coloca para fora do paraíso, que nos coloca para fora de casa, né, do lugar onde a gente realmente se sente amado, né, ter sido colocado fora de casa, no sentido figurado, né, fora do paraíso, expulsos do paraíso, que, na realidade, a nossa percepção espiritual ficou realmente deturpada pelas distrações, pela falta de atenção, né? Em outra linguagem mais catequética, por causa do nosso egoísmo. Nós somos tão centrados em nós mesmos que a gente não consegue nem perceber a pessoa que a gente gosta que está do nosso lado. Menos ainda perceber a pessoa que nos criou, que está dentro de nós. A gente perdeu, né? O que acontecia com Jesus quando ele era um de nós aqui? A conexão dele era 5G, né? Por assim dizer, né? 5G. E essa conexão tão boa com o Pai que nós perdemos e ele recuperou para nós, né? Por isso que a gente está fazendo meditação aqui, porque ele recuperou essa relação, porque ele é um de nós. Então há esperança. É por isso que nós descobrimos a meditação, porque nós descobrimos com a meditação que, indo para o nosso coração, indo para dentro, nós vamos encontrar ele lá dentro da mesma maneira como Santo Agostinho desenhou para nós há mais de 1.600 anos atrás. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eu te busquei o tempo todo fora e eis que, né, tu estavas dentro de mim. Então, eu já estou ficando poético de novo, já estou citando Santo Agostinho de novo. Então é por aí, né? Eu estou mudando o foco. Não estou mais falando sobre o silêncio, mas eu estou falando sobre uma pessoa. E Deus não é essa coisa que está em tudo, essa energia, né, dissolvida que está em tudo. Não, Deus é uma pessoa, pessoa de Jesus Cristo, um de nós, que nos criou, nos restaurou, né? Restaurou a possibilidade dessa conexão, né? Essa antena que foi realmente estragada pelo pecado, assim, segundo a catequese que a gente aprendeu de maneira assim inadequada. Então, a nossa conversa começa a ficar um pouquinho mais humana, menos abstrata. E às vezes fica tão poética que fica lá em cima. Precisa trazê-la para baixo, porque a nossa vida continua. E precisa continuar de maneira saudável, né? Vendo um jeito de recuperar esse contexto em que, né, no silêncio da nossa alma, Deus nos espera sempre que a gente der atenção para Ele. Ah, Deus dá conta. Não precisa ficar pensando em Deus toda hora. Precisa, porque Ele é uma pessoa. E Ele quer também. Ah, mas Deus não é carente, porque Deus é tudo. Deus é poderoso. Deus se basta a si mesmo. Sim, do ponto de vista filosófico, talvez. Mas Deus não é um conceito. Deus não é uma coisa. E Ele nos mostrou que é uma pessoa. E uma pessoa como nós, que tem sentimentos também.
Deus sofre também. Apesar de muitos filósofos não de isso não caber muito no racional das pessoas, mas não é de razão só que a gente está falando. A gente está falando de razões do coração. Começando a citar Shakespeare daqui a pouco. As razões do coração, que tem outra lógica, né? Então, não é mais só o silêncio, mas o silêncio, com certeza, é um elemento de saúde para a nossa alma. E por isso que a gente precisa cultivar, nos alimentar a nossa alma num contexto saudável, todos os dias, porque a gente sabe o que que um relacionamento, como é que um relacionamento sobrevive depois que a paixão passa, a fase da paixão passa. É justamente fazendo a manutenção diária. A gente precisa ser criativo. Deus é criativo com a gente. Ele está lá nos esperando. Né? A meditação é justamente essa volta para casa, de onde nós mesmos conseguimos nos ser expulsos. Né? Preciso voltar para o centro do nosso coração. O caminho, o contexto é o silêncio. Então, não é o silêncio, ele não é ele. Não. Somos nós que precisamos nos dar esse tempo e espaço. Da mesma forma como a gente toma água, né? Da mesma forma como a gente toma banho, porque o amor de Deus e o silêncio, que é uma disciplina, né? Nos purifica. Então, somos nós, estamos falando de nós. Não é o silêncio, mas somos nós que precisamos ficar quietinhos de vez em quando. De preferência todos os dias, como ensina a meditação cristã, em horários, né, que, em termos de disciplina, faz bem para a nossa saúde. Tudo que é disciplina faz bem para a nossa saúde. A gente sabe disso, né? Hoje na internet está cheio de vídeos ensinando como ser minimalista, como levar uma vida mais simples, como ser menos acumulador, né? Como ser menos complicado, né? Como estudar melhor, como dormir, os benefícios né? De dormir bem. Né? Enfim, nós estamos falando de saúde, e de saúde mental. Saúde mental. Meditação não é utilitarista nesse sentido. É importante para a nossa saúde mental. Né? O silêncio é importante para a nossa saúde mental, principalmente quando a gente não vê ele simplesmente, a gente está falando dele já, né? Essa é a nossa tendência, né? De separar as coisas e, né, aumentar, né, o nosso conhecimento sobre tal coisa, de tal maneira que acaba tomando uma vida por si. Não, nós estamos falando de nós, e no tempo e no espaço que nós precisamos, porque nós precisamos viver melhor. Queremos viver melhor. E não é só para nós, não. E quem vai, de acordo com John Main, né, quem vai se beneficiar de tudo isso, em primeiro lugar, não somos nós, mas são as pessoas que convivem conosco. Muito bem. Olha, não sei se vocês estão ouvindo, passando o helicóptero bem aqui em cima. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu falei demais hoje, mas eu estou à disposição para conversar melhor. Ok, obrigada. Vou perguntar aqui um minutinho.
Uma questãozinha. Sim. Olá, Dom Alexandre. Eu sou a Alexandra. Ah, xará. Dom Alexandre, além do senhor ter falado que o silêncio é um contexto, né? Eu entendi bem quando o senhor falou que quando eu entro nesse silêncio na meditação cristã, é o, é o Espírito Santo? Podemos dizer que sim. Podemos interpretar que sim. Mas eu não estou dizendo isso assim no sentido conceitual. O silêncio é, o Espírito Santo é silêncio, Sim, né? sim. Não, não é conceitual. É no Uhum, sentido mais aberto, sim, porque o Espírito Santo é justamente esse clima. Clima é uma palavra só, é uma imagem, não é conceitual também, mas é uma imagem usada muito em teologia, em pneumatologia, que fala sobre a teologia do Espírito Santo, né? E é uma sim, palavra, clima é a palavra que a gente mais entende, porque a gente sabe que clima é. Do que se sim, trata? O que é clima? A gente vê que há mudanças, né? Que há fases. Então, na vida espiritual, acontece isso também. Da mesma forma, mas na realidade não é a vida espiritual, somos nós, somos assim. sim, E é saudável que seja assim, né? Que a gente tem fases da nossa vida que a gente nasce, cresce, vai amadurecendo, depois vai envelhecer, vai definhar, etc. São fases. E o clima, a gente sabe bem. O clima, né? A gente vê o que é quente, o que é mais frio, né? E independente do clima, a gente não sofre com o clima simplesmente, a gente lida com o clima, né? Tenta lidar bem com o clima. Então, a gente se adapta ao clima. Às vezes o clima é adequado para nós. Tem gente que fala, eu me sinto melhor com hum, calor, ou eu me sinto... Eu, por exemplo, gosto muito de frio. Frio, para mim, é o Espírito Santo me socorrendo, né? o meu é o calor. Eu, então, tem gente... Então, é isso. Clima é a melhor palavra para justamente ilustrar o que acontece com o nosso relacionamento com Deus, porque é a mesma coisa que acontecia com Jesus. Jesus tinha um relacionamento, uma proximidade com Deus. Eu e o Pai somos um. É afetivo. Não tem melhor imagem de oração, de relacionamento ou de vida espiritual do que essa afetiva. Todos os mestres da vida espiritual, desde lá de Jesus Cristo ou antes de Cristo, até nós hoje, com Dom Lawrence Freeman falando, etc., todas essas palestras têm a intenção de mostrar esse relacionamento que nós queremos ter de intimidade com Deus, queremos ficar mais próximos de Deus. E a meditação é não é a melhor, como John Main, vocês lembram que John Main falou, né? Essa foi um modo que eu encontrei melhor para mim. Como todos nós aqui também concordamos com ele para nós, mas assim, tem gente que não se sente bem, não se sente aclimatado com essa proposta, né? Então, esse clima, quando eu falo afetividade, é clima mesmo, né? A gente É entende como se a bem gente, isso. é como se a gente se sentisse assim tomado por ele, assim, né? Porque você interioriza, você dá aquele sim, seu aceite. Agora eu decidi parar. Agora eu decidi fechar minha boca. Agora eu decidi tampar meus ouvidos para fora, né? Não quero, quero só ficar, né? Mesmo como
quando o Dom fala sobre o barulho que fica aí, né, por fora do monastério aí, mas vocês conseguem mesmo assim, porque eu falei assim, nossa, como são treinados, né? Porque lá fora todo esse barulho. E aí dentro conseguir, né, interiorizar dessa forma esse. Então, realmente vocês passaram em todos os testes. Bom, não sei, né? Você está sendo muito generosa para interpretar aqui a nossa vida aqui, né? Mas tem gente aqui que vê assim de maneira muito menos poética, né? Pessoal, a gente se acostuma com qualquer coisa e aí a nossa casa está aqui, então a gente tem que lidar com o que a gente tem aqui, né? E muito Mas obrigada. é isso. Muito obrigada. Dona Alexandre, mais uma perguntinha aqui e um agradecimento que o pessoal vai te dar agora, tá bom? Uma Muito perguntinha. obrigado. Boa tarde, Dom Alexandre, Boa tarde. Franciele. Muito prazer. Eu disse para a Cecília fazer a pergunta, ela pediu que eu mesma fizesse, né? Que o senhor desse algumas dicas, assim, que a gente gosta muito de dica, né? O povo gosta sempre de uma dica, umas dicas práticas de como a gente, no nosso dia a dia, né, poder estar vivendo melhor a nossa espiritualidade, esse movimento da meditação, do silêncio, né? Muito bem. Eu, pessoalmente, ah, eu tento, vou falar mais ou menos aquilo que eu tento fazer para mim, né? Eu tento reler sempre esse capítulo sobre a oração, né? E também coisas meio que relativas, mas mais afetivas, de maneira mais afetiva. Tem um trecho no Evangelho, eu não me lembro bem. Se eu fosse evangélico, com certeza eu saberia livro, capítulo e versículo. Mas assim, para falar de cor, eu não consigo lembrar, né? Então, sobre isso, eles estão léguas à nossa frente. Mas tem um momento no Evangelho em que Jesus fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. E também tem trechinhos no Evangelho em que Jesus está recebendo os apóstolos que estão voltando de outras missões que ele enviou, etc. Vai visitar, falar em algum lugar ou está chegando de alguma coisa. Jesus pega esses apóstolos pelo ombro assim, né? A gente vê pelo trecho, né? Interpreta o trecho. Jesus pega eles e fala: vamos nos retirar, vamos para um lugar retirado, mais silencioso. E esse trecho não explica. Vamos para um lugar retirado rezar. Ou vamos fazer silêncio. Não. Ele insiste nessa questão que é a mais humana que existe, que tem coisa mais humana do que ficar cansado, ansioso, sobrecarregado, preocupado. Não tem coisa mais humana do que isso. A gente está todo dia. A gente chega no final do dia, no final do trabalho, a gente está assim. E, no entanto, trechos no Evangelho que Jesus mostra que ele fica preocupado com a gente por causa desses momentos, ele realmente chama de lado. Vamos procurar um lugar afastado. Então, por isso que é importante pegar a Sagrada Escritura, esse da meditação cristã, eu sei de cor, porque eu repito bastante. Mateus 6,6 seguintes. Jesus nos ensinando a rezar. Não tem dica melhor do que essa. Eu acho para mim, mais clara. Você pode interpretar de maneira
de maneira literal e pode interpretar de maneira mais profunda. E qualquer pessoa, você não precisa ser assim, um gênio para poder entender o que Jesus está falando, não. Jesus está falando para pessoas simples, que entendem no sentido literal e no sentido figurado também, né? Então, entra no teu quarto, fecha a porta, sabe? A gente chega do trabalho, o que a gente vai querer fazer? Claro, tem várias coisas, tem janta para fazer, tem conta para pagar, tem o filho para cuidar, etc. e tal. Mas não dá, se não fosse essas preocupações, não daria vontade de chegar em casa. A primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? Entrar no quarto, fechar a porta, independente do humor. Mas principalmente quando a gente está de mau humor, né? Aí é que dá vontade, a gente precisa, questão de saúde mental. A gente precisa mesmo fazer isso. Então, a dica é pegar esse trecho da Sagrada Escritura, reler. Claro, já li 1000 vezes, mas é a Sagrada Escritura, não é qualquer texto. Você reler com carinho, mais vezes, você vai encontrar ali Jesus quase deixa de ser um texto, fica personalizado. Jesus acaba dizendo, como um mantra no coração, né? Que ele cria raízes. E a gente fica automático, mas no sentido de afetivo. Quando a gente pega algo no sentido afetivo, a gente até tem um termo para isso, né? Saber decoração. Quando fica afetivo. Mas também, quando fica assim muito familiar, se a gente não toma cuidado, a gente tem a tendência de banalizar. É isso que a gente faz com a Sagrada Escritura, infelizmente. Precisa recuperar esse dado afetivo da vida espiritual. A vida espiritual não é para nos devolver qualidade de vida, não é utilitarista, mas é para nos devolver saúde da alma e do corpo e da convivência. Porque a vida espiritual não se trata só do meu interior, é do meu interior que transborda. Os outros é que vão colher os frutos primeiro, né? Então, isso não é poesia, né? Isso é bem pé no chão. Entra no teu quarto, fecha a porta e não precisa falar nada. Não precisa nem falar o mantra, nada. Olha, eu já estou fazendo propaganda contra a meditação cristã. Não é não, viu, gente? Mas assim, vendo o lado humano. Quanto mais humano, mais espiritual. Até Deus quis ser humano. E a gente não pensa nisso. Deus nos ama tanto que a gente repete isso. Deus nos amou tanto que nos mandou o seu único filho, não sei o quê. Mas precisa ser interpretado de uma outra forma. Deus nos ama tanto que ele mesmo fez questão de descer. Não ficou lá no céu, não. Quando a gente fala de vida espiritual, a gente olha para onde? Ou Deus, a gente olha para cima. Mas precisa olhar para baixo agora. E não só para baixo, mas para dentro. Mais para baixo ainda. Mais para dentro. Isso é humildade. É um exercício de humildade. Enfim, a dica é reler esse trecho, Mateus 6:6, e começar a ter um relacionamento mais afetivo com esses textos. Porque eles nos indicam uma prática muito concreta, de pé no chão, e que funciona. E se quiser dizer alguma coisa, então diga. Pai nosso, que estais nos céus. Então, está no céu. Mas termina com pão nosso de cada dia. Mais concreto que isso, impossível. Eu não consigo pensar numa dica melhor do que essa, no sentido de reler a Sagrada Escritura. E no fundo, quando a gente lê outros textos, a gente vai ver que esse está por trás. A gente está acostumado a pensar dessa maneira. Mas isso, o que está por trás, né? Enfim, um exercício diário.
Principalmente, o silêncio, né, é um exercício diário, porque é uma disciplina. E não existe vida espiritual, isso aí qualquer tradição religiosa, né, que tem, toda tradição religiosa tem o seu veio contemplativo, né, mais contemplativo, mais silencioso. A nossa também tem, né, que é justamente o que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse retiro, né? Nós estamos olhando para dentro do nosso coração e nós estamos vendo que nós nunca, jamais, em tempo algum, ficamos sozinhos, mesmo naquelas partes da nossa vida em que a gente acha que a gente está sozinho. Jesus também disse, com todo direito, estando abandonado, ferido, cheio de dores, decepcionado, traído, uma das últimas palavras que ele falou, e não foi uma palavra qualquer, ele escolheu o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? E Deus abandonou? A gente sabe que não. É a mesma coisa que acontece com a gente. Deus está lá dentro. E a gente não sabe que ele está. Ah, mas eu sou a última pessoa, Deus nunca vai estar dentro do meu coração. Vai sim. Precisa ouvir mais palestra nesse sentido mais efetivo. Porque Deus está lá. Tem um monge do século III chamado Santo Antão. Ele morava no deserto, sozinho. E aí o bispo estava com uma dificuldade para poder fazer o povo acreditar que Deus estava no nosso meio, não nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis. Então ele estava com dificuldade de fazer o povo entender isso de maneira afetiva. Então, a única coisa que ele lembrou foi eu tenho um amigo lá no deserto, que talvez o jeito dele falar, vocês vão entender. Então, o Santo Antão foi para a homilia. Na hora da homilia, ele começou a falar e a frase que ele mais repetia para fazer o pessoal acreditar, né, que Deus realmente estava conosco, tinha descido e nos salvou, recuperou a nossa conexão que a gente havia perdido com o pecado, etc. E Santo Antão falou várias vezes a palavra: eu sei que isso aconteceu porque eu vi. Eu vi. E ele falou esse eu vi de uma tal maneira, tão afetiva, com lágrimas nos olhos, que todo mundo caiu de joelhos. Com certeza era um homem carismático e mais essa questão mais emotiva, afetiva, pega todo mundo, né? Claro, todo mundo caiu de joelhos, né? E ele não ficou lá explicando teologia, não. Ele deu seu testemunho. Eu vi que ele está dentro do nosso coração, dentro de todo o coração de todas as pessoas. Então, a dica é ler a Sagrada Escritura, né, todos os dias, se for possível, da mesma forma como a gente repete o mantra todos os dias, ter esperança, principalmente quando a gente está passando por períodos mais difíceis, né? E mesmo quando a gente não conseguir, tudo bem, não tem problema. Tem dias, fases que a gente não consegue rezar mesmo. Jesus não conseguiu rezar. Ele, inclusive, reclamou com toda a sua humanidade, né? O direito que tinha diante de tanto sofrimento, né? Mas Deus nunca o abandonou. Depois a gente soube disso depois, né? Que Deus o ressuscitou, né? E ele também soube depois, né? Então é por isso que a gente precisa uns dos outros. Não estamos falando só da nossa alma, da nossa vida espiritual, não. Estamos falando de nós e nós que não estamos sozinhos, né? Deus está lá
a garantia do Santo Antão de que ele viu que é assim e que também nós não estamos sozinhos, porque outras pessoas estão do nosso lado nesse mesmo clima. Então, por isso, São Bento termina a sua regra, né? Nós vamos juntos, nunca sozinhos, caminhando para o amadurecimento espiritual, para a vida eterna, né? Por assim dizer. Então, desculpa se eu não tenho uma dica, além daquela que vocês já sabem, né? Apoiar aquilo que vocês já sabem. Eu não disse nada de diferente, vocês já não sabem aqui, mas só Alexandre, quis dar uma ênfase. então eu vou invocar agora uma mensagem, uma linguagem, na verdade, né, musical, que acho que também nos ajuda muito, né, na nossa vida espiritual, nós que falamos aqui de Santo Agostinho, né, então a gente vai cantar agora aqui, ele acho que é cantor profissional, o senhor nos ajuda também. Vamos cantar esse poema de Santo Agostinho e que nos ajude nesse momento da gente interiorizar um pouquinho, né, a presença de Deus entre nós. Bem, Entrei no meu íntimo, sob tua guia, segui, que tu te fizeste meu auxílio. Entrei, vi com os olhos do contável, forte e brilhante, que conhece esta luz. Te amei, tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro e as coisas que não existiriam se não te estavas comigo e contigo e não eu contigo. Chamaste, clamaste por mim, a surdez, brilhastes, resplandeceste em mim, lançaste tocaste-me e arde. Tocaste-me e arde. Imagina o senhor aqui presenciar em Maringá, seria ótimo. Então, Alexandre, muito, muito obrigada. eu agradeço muito a sua paciência nessa hora, né? Sei que é difícil, mas Deus não se deixa vencer em generosidade. Vocês foram bons comigo, com certeza Ele vai devolver muitas graças para vocês, abençoar muito todos vocês por essa caridade.
de ficar aqui na disciplina de ouvir à tarde. Viu? Muito obrigado pela paciência. Ótimo. Obrigada.